Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, retornando com mais um programa para continuarmos a conhecer sempre mais a história da nossa igreja. Pois essa história da igreja, ela acontece concretamente dentro da Idade Média. A Idade Média, que é um período longo, como vimos no último encontro, que ao todo para nós, a Igreja Católica, temos normalmente a Idade Média do ano 381 até o ano 1294. Para podermos entender um pouco dessa Idade Média, é importante ter presente que este é o período em que se dá a grande reviravolta no Império Romano. Normalmente nas escolas, nós aqui brasileiras, nas nossas escolas se fala na invasão dos bárbaros. E se chama todos esses povos germânicos de bárbaros. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: os povos do leste europeu vinham lá da região hoje da Sibéria, da Rússia, da China, toda aquela região. Esse povo foi caminhando, atravessando a Rússia atual, chegaram na região da Alemanha atual e foram avançando até o Portugal de hoje. Foram pegando toda a Europa, foram se infiltrando. Não foi propriamente uma invasão, não foi propriamente o uso de armas. Esse povo foi chegando, iam casando com as filhas dos próprios romanos, iam se misturando com eles, iam trabalhando na terra. Não havia país, como já vimos na última vez, não havia ainda país, não havia fronteiras. Então vão avançando e vão se inculturando e vão se aproximando. O termo que normalmente se usa hoje é o da transmigração dos povos. Os povos transmigram, vão chegando e vão entrando e vão se colocando ali. Assim, por exemplo, nós temos, se olhamos para o mapa da Europa, nós vamos começar bem na ponta aqui, onde hoje é o Portugal. Para lá vieram os suevos, povos germânicos. Lá onde está a Espanha, para lá vieram os visigodos. Lá onde hoje está a França, para lá vieram os francos. Também os francos foram para a região que hoje chama-se a Franconia alemã, pelo centro da Alemanha. Para o lugar onde hoje temos a Itália, lá para o alto da Itália vieram os longobardos, ou simplesmente os lombardos. Para a região que hoje é da Alemanha, da Áustria, para aquela região vieram os alemães, os teutas, os bávaros, os frísios. Todos eles foram se colocando, os frísios mais ao norte, os bávaros mais ao sul, e assim por diante. Para a região hoje da Inglaterra, lá do Império, a região da Inglaterra toda, a grande anglo-saxão, para lá foram os anglos e os saxões. Por isso se fala nos anglo-saxões. E lá onde está hoje a Irlanda, nessa região mais ao norte da Inglaterra, para lá foram os celtas. Então agora, esses povos que foram caminhando, foram chegando, foram se entrosando e foram ficando, esses povos precisam ser evangelizados. A igreja vai ao encontro deles. E ela quer que todos eles abracem a religião de Jesus Cristo. Eles vieram para lá como arianos. Isto é uma religião diferente. Era o cristianismo, mas um cristianismo um pouco adaptado. Agora não, eles pegam a religião católica. E de que forma eles são evangelizados? Normalmente, através das princesas católicas. Isto é, o filho do rei
casa com uma dessas princesas católicas. Então, os filhos que nascem deste príncipe e dessa princesa católica vão ser batizados católicos. Quando este príncipe agora assume mais tarde o governo, o que ele faz? Ele quer que todo o povo siga a religião do rei e da rainha. Então, aos poucos, através dos casamentos mistos, e são as mulheres normalmente que definem a religião, esses países vão ficando católicos, gradativamente. Os lombardos na Itália vão ficando católicos, os visigodos, os suevos, os alemães. Um caso muito especial nós temos na Espanha. Porque na Espanha a coisa foi diferente. Lá o velho rei não queria que o filho casasse com uma princesa católica. Então, em torno do ano 500 já, os francos são católicos, os lombardos são católicos, muitos alemães, os bávaros já são muito católicos. Sempre ficaram católicos através das princesas católicas. Agora, nesse século VI, de 520, 530 em diante, a Espanha continuava ariana. E como foi que se deu a conversão deste povo visigodo? O rei Leovigildo, que era o soberano dos visigodos, ele não admitia renunciar à sua religião ariana. Era a religião da família. Era para ele uma questão de honra manter esta mesma religião durante também nos próximos outros futuros povos. Mas o filho dele, Hermenegildo, queria se casar com uma princesa católica, Ingundes, que era filha dos francos, já convertidos há muito tempo. Então, como ele queria esse casamento com a Ingundes, e o pai não aceitava isso, aconteceu uma guerra, uma verdadeira guerra, pai contra filho. Hermenegildo, filho, contra o pai Leovigildo. Em última análise, era a questão do casamento. Mas lá, atrás disso, vinha também toda a questão religiosa. Então, é claro que o bispo de Sevilha, Leandro, apoiava o filho. Queria que o filho ficasse católico. Porque se o filho ficasse católico, os filhos dele depois seriam automaticamente católicos e todo o povo voltaria a ser católico. Mas veio a guerra, e na guerra morre Hermenegildo. Claro, a igreja imediatamente o declara santo, porque morreu numa guerra santa, numa guerra que ele estava lutando para poder tornar católico o seu país. Então, por isso, São Hermenegildo e também o bispo de Sevilha, São Leandro, foram canonizados, foram declarados santos como verdadeiros mártires da igreja. Mas o velho Leovigildo, enquanto vivia, sustentava a religião ariana. No entanto, depois que o velho morreu, Recaredo, que era outro filho de Leovigildo, se casou com uma princesa do reino franco, tornou-se católico. E todo o povo, naturalmente visigodo, também vai ficar católico. Já que antes os católicos estavam presentes, estavam lá. Como já vimos, evidentemente já havia bispo em Sevilha, já havia bispos em outras cidades. Então o catolicismo vai agora se tornar grande através de Recaredo, que vai ser o novo rei visigodo, e ele vai tornar toda a Espanha católica. Mas a presença do catolicismo na Espanha já vem muito antes, já vem desde o tempo, inclusive, do bispo Leandro da Espanha.
Então os povos foram se tornando católicos à medida em que os reis eram católicos. Claro que os reis não podiam simplesmente dizer todos precisam agora abraçar a causa da fé. Não, eles davam vantagens. Por exemplo, diziam assim, antes de tudo, uma lei. Quem é católico não paga imposto territorial. Ora, todos aqueles que tinham terras e ocupavam terras faziam o quê? Tornavam-se católicos para ficarem livres do imposto. Depois se dizia os católicos, quem segue Jesus Cristo, e também fica livre do serviço militar. Ora, isso fez com que os homens, na medida do possível, se tornavam católicos para poder fugir do serviço militar e dessas guerras de conquista, que eram guerras brutais, terríveis, e todos que podiam se safavam do serviço militar para poderem não participar dessas guerras, mas ficavam católicos. Finalmente, havia também um privilégio que o católico, o seguidor de Jesus Cristo, os cristãos, podiam simplesmente apelar ao júri eclesiástico nas disputas jurídicas, que eram sempre muito demoradas, muito longas, e eram nem sempre tão honestas e tão sérias, mas quem era seguidor de Cristo e estava inserido na igreja, podia com facilidade apelar para o júri eclesiástico, ser julgado pelo tribunal eclesiástico e ter a justiça mais rápida e uma justiça mais honesta e mais exata. Todas essas coisas nós vamos continuar vendo no próximo encontro, quando também estaremos vendo a luta iconoclasta, um assunto muito sério que vai ocupar a igreja, especialmente no século VIII, quando vai chegar a uma denominação sobre esse tema. Por isso, hoje nós paramos aqui com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.